Quero aproveitar o meu tempo hoje, senhor presidente, para repercutir mais uma vez sobre o escândalo do pendrive, né, que envolve aquela licitação milionária de 139 milhões de reais, onde foi criada uma organização criminosa para assaltar os cofres públicos aqui no Espírito Santo, em plena pandemia. Nós tivemos acesso a esse pendrive, não divulgamos esse pendrive para ninguém, simplesmente enviamos essas provas às autoridades competentes para realizar uma investigação profunda. Foram instituições federais e aqui no nosso estado também, do Espírito Santo. Infelizmente, foi divulgado ontem pela Milícia Digital do governo do estado. São blogs sujos, né? Não podemos nem chamar isso de portal de notícias, noticiando que a nossa procuradora de justiça aqui do Espírito Santo pediu arquivamento, né, da denúncia. Eu quero poder dizer que eu quero agora denunciar 10 provas fora do pendrive que demonstra com clareza todo o esquema que foi criado para estuprar os cofres públicos aqui do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto chama a atenção o fato da criação dessa coordenação de inovação e tecnologia dentro da estrutura da Secretaria de Governo, né? Já que nós temos aqui a Prodeste, que é uma instituição de respeito de mais de 50 anos, mais de meio século, além, obviamente, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Se nós já temos esses dois órgãos, para que criar uma coordenação dentro da Secretaria de Governo? Isso aí já chama bastante atenção e levanta bastante suspeita. E o processo licitatório do Cerco Inteligente, quem iniciou foi o Detran, mas quem coordenou todo o processo foi exatamente essa coordenação de tecnologia, né, que está dentro da estrutura da Secretaria de Governo, liderado pelo senhor Vitor Murat, né? Isso é importante, esse é o segundo ponto que eu queria tratar. Então, foi criada essa coordenação, né, o primeiro ponto, e o segundo ponto, que quem liderou todo o processo licitatório foi essa coordenação ligada ao secretário Tiago Hoffmann. O terceiro ponto que eu queria denunciar aqui é o fato do governo do estado solicitar cotação, ele solicitou cotações justamente para as 3 empresas do consórcio da RUA, além de 4 outras empresas extremamente ligadas à da RUA, ou seja, todas as empresas que ofereceram cotação ao governo do estado, através da solicitação do próprio governo, são empresas ligadas à da RUA, são empresas parceiras da RUA. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que diversas empresas que também participaram da licitação são empresas comprovadamente ligadas à empresa da RUA, sendo assim mais um forte indício de participação na licitação de consórcios laranjas, né? É importante que a gente investigue todos esses casos. E aqui eu queria o quinto ponto. Um governo sério vai realizar uma consulta pública no período de férias de 20 de dezembro a 8 de janeiro, justamente no período onde todas as empresas, os funcionários das empresas privadas estão de férias e os órgãos públicos estão de recesso, né? Isso aí também já chama bastante a nossa atenção em relação. Tiveram 13 pedidos de impugnação. Olha, eu já acompanhei algumas licitações, eu nunca vi uma quantidade tão grande de pedidos de impugnação e pedidos consistentes, né? Você vê que foram peças extremamente bem elaboradas, de grandes empresas, empresas multinacionais. Outro fato que chama bastante atenção, que o Estado concedeu incentivo fiscal para a empresa da RUA há menos de 2 semanas da licitação. Foi publicado no Diário Oficial há menos de 1 semana para realizar a licitação, colocando, obviamente, a da RUA em situação extremamente privilegiada entre os outros concorrentes dessa licitação. E o principal, né, que é o direcionamento claro, né, foi um direcionamento claro. Eu queria conhecer a pessoa que escreveu esse termo de referência, da onde que surgiu essa ideia dele de escrever no termo de referência as especificações exatamente idênticas às especificações do datasheet da RUA, ou seja, aquilo que está escrito ali nas características do produto da RUA foi exatamente o que ele colocou no termo de referência. Então, as empresas denunciaram isso durante todo o processo licitatório. Eu quero citar aqui 3 empresas, mais especificamente aqui, a Johnson Control, que é uma multinacional, disse o seguinte: direcionamento claro e evidente ao fabricante da RUA e seus distribuidores, devido às características técnicas mencionadas
em edital, conforme destacado e alertado anteriormente esta administração, ou seja, eles já vinham alertando a administração que estava ocorrendo o direcionamento e nada fizeram, né? E aqui a empresa Engie, que é outra multinacional de muito respeito, disse o seguinte: o edital indica especificações técnicas que apontam para um consórcio Darwa e Percons, ou que a Percons participe sem consórcio, porém com os equipamentos e demais sistemas da Darwa. Ou seja, a empresa Engie acertou exatamente o consórcio que foi feito entre a Percons e Darwa, exatamente pelas especificações técnicas contidas no termo de referência. E, por último, a empresa Sertel, que disse o seguinte: deve ser ressaltado ainda que, ao analisar o termo de referência em seus itens 3.22, 3.23 e 3.24, há um direcionamento explícito por parte da administração pública em relação ao dispositivo para captura de placas e imagens diferentes para a fabricante Darwa. Ou seja, essas três empresas denunciam nominalmente o favorecimento à empresa Darwa. Outro fato que chama bastante atenção foi a desclassificação da primeira colocada, que ofertou um valor de 118 milhões, 21 milhões a menos que a empresa, que o consórcio da empresa Darwa. Qual que seria o certo nesse caso? Desclassificou, não vou entrar no mérito da desclassificação, que foi também suspeita, mas era chamar o consórcio e negociar o valor, que se não chegasse ao valor de 118 milhões de reais, que chegasse a algo próximo, ou que se reduzisse alguma coisa. Essa é a prática normal, mas nem isso foi sugerido ao consórcio, simplesmente pegaram lá os 139 milhões e ficaram com esse valor. E por último, senhor presidente, a empresa Rota, que sequer participou da licitação, fez o questionamento que originou a desclassificação da primeira colocada. E a gente, todo mundo sabe, o Espírito Santo todo sabe, que a empresa Rota é extremamente ligada ao secretário Thiago Hoffmann, né, que faturou, empresa essa que faturou contratos milionários quando o senhor Thiago Hoffmann era secretário de Vitória. Então, senhor presidente, citei aqui 10 fortíssimos indícios e provas de que existe sim uma organização criminosa atuando em nosso estado para assaltar os cofres públicos. Infelizmente, percebo uma grande mobilização para abafar o caso de corrupção. E pior, estão tentando criminalizar aqueles que estão denunciando. Estão tentando nos intimidar, mas eu quero dizer ao povo capixaba que não cederemos. Vamos lutar até o fim para que essas denúncias sejam investigadas a fundo.